Olá, meus irmãos, que bom mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra que Deus tem trazido ao meu coração nesses dias de tantas incertezas, de tantas dúvidas, mas que são dias em que podemos ver o Senhor provando nossa fé, nossa confiança nele, nossa dependência dele, e podemos então exercitar esse descanso no Senhor que ele tanto espera ver em cada um de nós. Me veio ao coração um texto que está lá em Miqueias 7, de 1 a 7, que diz: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu na terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com sede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é o pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E, amados, esse texto ele retrata muito bem o que o mundo hoje está vivendo. O mundo hoje cada vez mais desprovido de valores eternos, de valores da palavra de Deus, de valores do alto. Mais e mais pessoas movidas pelos seus próprios interesses, com seus egoísmos. Isso tende a trazer sobre nós um peso, uma angústia, uma inquietação que pode nos roubar a paz. Mas Miqueias, ao mesmo tempo que retrata toda essa situação de angústia, de perversão moral, de uma situação extremamente confusa, muito semelhante à que nós vivemos hoje em dia, ele diz: eu porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E o segredo de tudo aqui, amados, é em quem nós temos posto os nossos olhos. Como tem sido a nossa ótica diante de tantas coisas que nós temos vivido, diante de tantas situações que nós estamos sendo expostos? Lá no Salmo 112:1, o salmista, ele fala: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se alegra, se compraz nos seus mandamentos. E ele fala no versículo 7, esse homem não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Amados, em quem temos posto a nossa confiança? De onde tem emanado a nossa alegria? A alegria que vem do trono da graça de Deus é uma alegria que não é condicionada às situações em que nós temos vivido. Por isso eu quero animar vocês, olhem para o Senhor. No Salmo 112, no Salmo 34:5, Salmo 34:5, o salmista mais uma vez nos anima a olhar ao Senhor. Ele diz: contemplai-o
contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Como é bom, amados, a gente poder olhar aquilo que o mundo não pode olhar. O mundo não pode contemplar a Jesus. O mundo não pode contemplar a Jesus porque não tem parte com ele, porque não tem comunhão com ele. Mas você que tem a comunhão com ele é feita através de um sacrifício de cruz, através de um sangue derramado de um justo que pagou o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado, para nos fazer um de novo com o Pai, para reconciliar o homem com Deus. Esse Jesus, ele nos traz essa paz. Olhar para ele nos garante segurança, olhar para ele nos dá firmeza. Me lembro de uma criancinha, quando está à beira da piscina, e o seu pai fica dizendo: filho, pula, pula que papai lhe segura. E ela pula sem nenhum temor. Ela confia que seu pai vai a segurar, vai a tomar nos braços, vai cuidar dela. Mas, amados, existe um texto muito forte também, muito contundente em Hebreus 12:2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Esse Jesus, ele não levou em consideração todo o sofrimento, toda a humilhação que ele iria sofrer e passar, porque ele sabia que havia um preço e uma recompensa muito maior, a restauração da tua vida, a restauração da minha vida, de uma comunhão nossa com o Pai. Haveria um resgate, e ele sabia que ele iria agradar ao Pai. Olhar para Jesus nos garante uma confirmação dessa segurança. Por isso que o escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da tua fé? Jesus. Por isso nós devemos olhar firmemente, não olhar de qualquer jeito, olhar firmemente, pôr nele os nossos olhos, pôr nele a nossa confiança. Um outro texto que me traz à memória também essa confirmação dessa verdade, em João 3, 14 e 15. Jesus ele faz referência de Moisés quando no deserto levanta a serpente. E ele diz: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Que alegria, amados, que alegria. Que alegria poder olhar para esse Jesus que pode me garantir, através da minha fidelidade a Ele e na obediência aos seus mandamentos, a certeza que lá na frente, se eu permanecer, eu estarei com Ele. Lembrem-se, não é um bilhete de garantia, mas o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a gente tem que estar pondo os nossos olhos naquele que pode nos trazer graça em abundância, e não só uma graça em uma salvação passageira, mas uma salvação eterna. Ela é uma salvação que vai interferir em nossa vida para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Outro texto que me vem ao coração também, que eu quero trazer para vocês, é o texto que está lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu emendo com Romanos 5, 3 e 4, que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E 1 Pedro 5, 10 e 11 diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo
vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que ele seja a nossa alegria, que ele seja a nossa confiança, que nele possamos colocar todas as nossas expectativas, porque ele jamais nos decepcionará. Que Deus nos abençoe.